Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre o cristão como um lavrador. O cristão como um lavrador é uma das imagens que Paulo traz no lindo trecho de 2 Timóteo 2, de 1 a 7. A Bíblia Sagrada diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. E nós já vimos em vídeos anteriores, o retrato de um cristão forte, 1 e 2. O cristão como um soldado, também nós falamos um pouquinho sobre isso. Ele diz aqui: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E aqui nós tratamos do cristão como soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E nós falamos no nosso último vídeo o cristão como atleta. Igualmente, versículo 5, 1 Timóteo 2,5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E agora nós vamos adentrar no versículo 6, que fala do cristão como o lavrador. E a Bíblia diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E ele termina dizendo esse trecho: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Glória a Deus, que Deus te traga a compreensão de todas essas coisas. O cristão como um lavrador. O que nós podemos aprender com relação a tudo isso que nós estamos falando? E nós vamos ver que a imagem final, que Paulo dá aqui a Timóteo é de um lavrador incansável. Lavrador incansável é a imagem que nós vemos aqui na obra de Paulo a Timóteo. A sua primeira tarefa espiritual é permanecer ocupado o quê? Semeando a semente da palavra de Deus. Será que você tem semeado a palavra de Deus na vida de outras pessoas? Assim como o semeador na parábola dos solos mencionados por Jesus lá em Mateus 13, de 3 a 23. Essa parábola de Jesus, ela ilustra muito bem 4 tipos de solos, ou 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas, e seus vários níveis de receptividade à semente que é a palavra de Deus. 3 solos eram ruins e produziram respostas negativas com relação à palavra. E um único solo era bom e respondeu positivamente a palavra de Deus. E é o que a experiência cristã, a experiência de vida nos ensina. Infelizmente, 3/4 das pessoas não atendem a palavra de Deus, não respondem positivamente aquilo que a semente da palavra de Deus deveria agir nos seus corações. Alguns solos são difíceis e de imediato rejeitam a verdade de Deus. Alguns solos são pedregosos e poucos profundos em Deus. Nós vemos muito hoje uma geração que não é profunda em Deus, uma geração que não é comprometida com Deus. Recebem a palavra com alegria temporária também, é outro tipo de coração, mas deixam escapar sob o calor da tribulação. Passa qualquer dificuldadezinha, crise, problema, acabam abandonando a palavra e o reino de Deus. Outros solos já são fracos, e eles também recebem a semente temporariamente, mas a sedução das riquezas e as ervas daninhas do materialismo mundano logo predominam e sufocam o fruto da palavra. Agora Jesus fala de um outro solo, de um outro tipo de pessoa, de um outro tipo de coração, que é o solo bom, que é produtivo, mas em 3 diferentes níveis. Ele fala de 100, de 60 e de 30 por 1. A coisa mais fascinante sobre essa parábola é que não diz nada sobre a habilidade do semeador. Ela ignora completamente a noção contemporânea que, para ser eficiente em evangelismo, os cristãos têm que usar a fórmula correta ou implementar um certo tipo de programa que emprega a técnica adequada ao gosto do freguês. Ao contrário disso, amados, a ênfase está na condição dos solos, ou na condição do coração. E esse ponto pode ser ressaltado por uma outra ilustração muito importante para nós. Imagine aqui um lavrador experiente, semeando com grande habilidade,
né, e destreza no solo, na terra. Cada vez que ele espalha a semente, ela cai quase perfeitamente em cada um dos sulcos da terra. Ao mesmo tempo, seu filho de 5 ou 6 anos de idade segue atrás dele e de forma desajeitada, né, tenta imitar a habilidade do seu pai. Mas o que acontece? A sua mão gorduchinha e seus dedos curtos lançam a esmo as sementes sobre a cabeça de seu pai e por suas costas abaixo, com outras pequenas porções caindo por terra, aqui e ali, fora dos sulcos, fora daquele trilho na terra. Mas algumas das sementes lançadas pelo filho caem sim em solo bom e dão fruto. Essa história que nós estamos trazendo para você ilustra o princípio de que sempre que a semente encontra um bom solo, produz frutos. Seja a semente lançada pelo semeador qualificado ou então por uma simples criança aqui, como essa ilustração. A lição espiritual da parábola de Jesus é que o Senhor prepara o solo dos corações das pessoas e nós, seres humanos, seus discípulos, distribuímos essa semente da sua palavra. Quanto mais sementes eu e você distribuirmos, certamente mais atingirão o solo preparado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, nós temos uma grande lição aqui. O cristão zeloso, que é um lavrador espiritual, nunca perderá a oportunidade de difundir o evangelho. Ele ou ela, né, essas pessoas, trabalharão arduamente para isso, quer o solo pareça duro ou receptivo, solo aqui, uma referência ao coração. A palavra de Deus, amados, tem seu próprio poder e os crentes precisam simplesmente direcionar pessoas a ela e deixá-la fazer seu trabalho. O semeador aqui não tem como intrometer ou alterar a semente, seu papel é simplesmente espalhá-la. O lavrador espiritual, amados, diligente, eu e você, não somente espalhará a semente da palavra, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus falou nas Escrituras, mas ele trabalhará diligentemente na irrigação e no desenvolvimento dessa semente semeada por você ou por outros. Isso se chama discipulado, cuidar de vidas. Maharshi Dashada já diz na sua obra O Poder Secreto de Jejum de Oração, uma frase que impactou muito meu coração. Ele dizia assim: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. E como eu falei, né, nós precisamos trabalhar diligentemente então na irrigação e no desenvolvimento dessa semente, seja semeada por nós ou semeada por outros. Em outras palavras, você será um ceifeiro, né? Porque às vezes foi semeada por outra palavra, como diz lá em 2 Timóteo 2,6, que nós lemos para vocês aqui no início desse vídeo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Uma das razões, né, principais por que devemos amar a semeadura da palavra é a alegria contagiante da colheita, de uma vida salva, de uma família restaurada. Então, da mesma maneira que o lavrador se regozija quando obtém uma boa colheita, uma grande colheita, se deleita, se alegra nisso, com o fruto do seu trabalho, da mesma maneira o lavrador se regozija, se alegra quando obtém uma boa colheita. O semeador da palavra de Deus louva o Senhor quando a sua palavra se enraiza na vida de alguém e produz o fruto da vida eterna. Então, dentro da quádrupla descrição do cristão forte, que nós já falamos, né? O cristão como professor, o cristão como atleta, o cristão como soldado e agora o cristão como lavrador, nós percebemos, né, que o professor é frequentemente reanimado pelas mentes ansiosas dos seus alunos. O soldado é estimulado com as visões e sons da batalha. O atleta é motivado pelo desafio da competição, obedecendo às regras e conquistando o galardão. No entanto, o lavrador, que é o tema de hoje, habitualmente trabalha sozinho e não tem ninguém para estimulá-lo. Ou seja, a maior parte da nossa vida como crentes assemelha-se mais com a de lavradores do que com as demais imagens de um cristão forte, como nós temos falado. Pode haver certas épocas em que as coisas pareçam especialmente interessantes, excitantes e até recompensadoras, mas a maioria dos dias não envolve nada de extraordinário.
sejam quais forem as nossas responsabilidades diárias, amados. No entanto, temos a promessa das bênçãos e as recompensas de Deus se formos fiéis. Vou repetir: temos as promessas das bênçãos e as recompensas de Deus se formos fiéis. Seja no nosso trabalho, no nosso ministério, talvez até não sejamos tão bem remunerados, às vezes até mal remunerados, mal interpretados ou não apreciados pelos colegas de trabalho, ou até por colegas cristãos. Mas essa não é a resposta de Deus. A resposta de Deus está aqui em 1 Coríntios 15, 58, onde a Bíblia diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que você trabalhe fielmente para o Senhor, que você seja um lavrador, aquele que colhe os frutos da semeadura da palavra de Deus. Que você se alegre com muitas vidas transformadas, restauradas, impactadas através da sua vida, do seu testemunho cristão, do seu ministério, do agir de Deus através da sua vida. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, um lavrador, um semeador da palavra de Deus, um missionário de Jesus aonde Deus te enviar. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você e que essa palavra, essa reflexão, esse devocional venha abençoar o seu coração. Que Deus te faça compreender, como nós lemos ali em Paulo, todas essas verdades espirituais, desses 4 retratos, do cristão como um professor, do cristão como um soldado, do cristão como um atleta e do cristão como um lavrador. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a sua casa, sua família. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser semear no nosso ministério, exercer generosidade, aqui tem um link de como você pode fazer isso e as nossas, todas as informações abaixo. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.